Pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo está escutando aí? Vamos começar? Pode ser? Todo mundo escutando? Bom, então vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. De primeiro, eu queria justificar aqui a ausência da doutora Paloma, tá bom? Ela teve uma reunião de última hora, tá? Com o secretário de Estado da Saúde, tá bom? Então, infelizmente, ela não pôde estar presente. Ela ficou muito triste, que hoje é um PDL um pouco especial, né, gente? Tem a professora Paola veio de fora, né? Lecionar um tema muito importante para nós, tá? Agradecer também ao DGP, tá bom? Por mais esse PDL, tá? Esses PDLs estão sendo de suma importância para nós, para todos os colaboradores e todos os gestores, tá bom? DGP, então, obrigado mais uma vez, tá? E agradecer em especial a professora Paola, tá? Que vai ministrar um tema de suma importância para nós. Um tema, gente, que eu peço para vocês prestem bastante atenção. É um tema que gera muitas dúvidas. É um tema que, para nós que trabalhamos em uma autarquia, é muito importante conhecer, identificar e saber diferenciar o que é uma administração pública direta, o que é uma administração pública indireta, o que é uma autarquia, o que é uma fundação, tá bom? Então, prestem atenção, absorvam esse conhecimento, tá? Que é muito importante para nós e para o nosso bom desempenho no serviço público. Combinado? Obrigado, pessoal. Thalita, você assume aí agora? Assumo, pode deixar. Obrigado. Bom, eu vou dar a palavra, então, para a Paola, para ela começar a ministrar a palestra dela. E bom PDL a todos. No final, a gente vai abrir para perguntas. Algumas perguntas... a Paola ela não tem acesso ao chat, então eu vou estar fazendo essa interlocução. E a gente vai restringir o número de perguntas devido ao tempo. Paola, pode começar. Obrigada. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Sou a professora Paola Vidotti, como já me apresentaram previamente, inclusive pelos pôsteres, né, do PDL. Cumprimento a todos com alegria de estar aqui. Estava antecipando para as meninas que eu tenho um carinho muito grande por Marília. É uma cidade que fez parte da minha vida durante 2 bravos anos. Cursei o meu mestrado aí, então sou formada pela cidade de vocês, o que me traz grande alegria. Logicamente, gostaria de poder estar presente de corpo aí com vocês, mas como isso nesse momento não é possível, deixo aí para que me convidem a estar presencialmente quando tudo isso passar, mas com certeza já é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Lógico, não posso deixar de agradecer a Thalita e a Maiara pelo convite, sobretudo o convite do HC FAMEMA, para estar aqui falando de um assunto que realmente, como me anteciparam, é um assunto de suma relevância, principalmente para a atuação de vocês. Então, como vocês viram no catálogo do Programa de Desenvolvimento de Líderes, o PDL, que eu também coloco aqui os meus elogios a esse programa, a esse projeto de vocês aí, que com certeza isso forma vocês para uma atuação muito mais eficiente dentro da administração pública. Mas, já iniciando, né, coloco aí o tema como vocês viram no catálogo, que hoje eu vou falar com vocês juridicamente, com um tom mais jurídico, mas não menos distante de vocês, ok? Sobre a composição da administração pública, voltada especificamente para a autarquia e entendendo o porquê da atuação administrativa da autarquia
E por que que a autarquia, ela deve observar, e isso eu incluo também vocês que representam e que manifestam a vontade dessa autarquia, o porquê é que vocês devem estar atrelados, observando alguns princípios constitucionais da administração pública, para que isso sirva a vocês no cotidiano, no dia a dia, para uma atuação voltado aí para as pretensões do Constituinte de 1988, ou seja, da nossa Constituição, né? E consigam atender ao interesse público voltado à saúde, que é isso que vocês fazem com profissionalismo e maestria, tenho certeza, ok? No final, como a Thalita antecipou, nós teremos algumas perguntas, então vão tomando nota aí no decorrer da minha apresentação. Então, quando eu falo sobre esse tema, esse título, né, eu tenho dois propósitos especiais. O primeiro deles, no caso de vocês, é situá-los em que ramo ali, em que campo da administração pública vocês estão, aonde e como vocês estão representando o interesse público dentro de um contexto de organização da administração pública. E no segundo momento, o propósito desse tema, dessa palestra, é trazer então, dentro desse campo, dessa organização administrativa, quais os princípios norteadores da atuação de vocês aí, tá bom? Então, esse tema, embora ele seja aí bem grandão, ele tem, na verdade, dois propósitos. Então, a gente inicia pelo primeiro propósito, que é situá-los em qual campo da administração pública vocês estão. Onde dentro dessa organização da administração pública se encontra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, né? Então, a gente precisa primeiro estruturar a administração pública, organizar a administração pública tal qual ocorre no Brasil e trazer ali para esse contexto, para essa organização, aonde está a autarquia, o Hospital das Clínicas, então, onde vocês estão atuantes, ok? Só que antes de eu fazer isso com vocês, a gente precisa relembrar, ou ao menos entender num contexto mais jurídico, o que é administração pública, tá? Então, antes até da gente adentrar nesse primeiro tópico, que é o meu propósito inicial, eu quero trazer para vocês um conceito de administração pública. Então, vejam, a gente precisa olhar para o Estado, e aqui eu não falo Estado de São Paulo, não estou falando dos Estados membros, mas estou falando de um Estado soberano, do próprio poder público. Quando eu olho para ele, eu vejo que ele tem muitas atividades a desempenhar, correto? Então, na verdade, acho que tem que vir mais um aqui. Então, o Estado, ele tem um número muito extenso de atividades que deve desempenhar. Então, o Estado, ele precisa, né, atender a saúde, atender a educação, ele precisa administrar todos os recursos que ele tem, né, receitas, ele precisa pagar o pessoal, ele precisa fazer o transporte público, se preocupar com o transporte público. Ele tem, então, muitas atividades. Ele precisa fazer a manutenção das vias, das rodovias. Então, notem que aqui eu falei só um pouquinho das atividades que o poder público tem. Eu falei, assim, de uma ínfima atividade do Estado. O Estado é abarrotado de atividades que ele deve cumprir, que ele deve executar. Então, nesse contexto, surge a organização da administração, surge a administração pública, que nada mais é do que uma parte ordenada desse poder público que fica com a competência de se preocupar com a organização dos bens e interesses do povo. Então, em suma, a administração pública, ela é uma parte pré-ordenada do Estado para consecução, ou seja, para atingir aos interesses públicos. Então, vejam, a parte do Estado que serve, que é organizada, voltada para administrar os bens e interesses do povo, se chama administração pública. Então, vamos parar de olhar a administração pública sem entender
que de fato ela é juridicamente, né? Então, assim, quando a gente, no nosso cotidiano, a gente fala muito em administração pública para cá, administração pública, só que a gente tem que entendê-la e visualizá-la como aquela partezinha do Estado, do poder público, que é voltado para administrar os bens e interesses do povo. Essa é a administração pública. Ok, já compreendi o que é administração pública. Mas como que essa administração pública ela é organizada para conseguir desempenhar todo o papel que ela tem nas mãos dela? Como que no Brasil, optou-se organizar essa parte pré-ordenada do Estado para conseguir, de fato e efetivamente, administrar os bens e interesses do povo? Dentre eles, a saúde, que é a área de atuação de vocês, né? Porque a saúde nada mais é e nada mais envolve do que interesses e bens do povo, né? De tudo isso que vocês cuidam, de tudo isso que vocês estão atuantes, vocês estão atuando com o fim primordial de interesse público, gerindo os materiais hospitalares, que são bens do povo. Quando alguém chega aí para ser atendido, vocês estão gerindo os interesses do povo, né, de ter aí a prestação de serviço público voltado à saúde. Então, como que optou-se no Brasil por organizar essa parte do Estado que administra os bens e interesses do povo? Segundo o decreto 200 de 67, a administração pública ela é dividida em administração pública direta e administração pública indireta, ok? Então, a gente começa com essa organização fazendo essa cisão, fazendo essa divisão da administração pública em administração pública direta e administração pública indireta. Só que, obviamente, que dentro desses dois contextos, dessas duas organizações chamadas direta e indireta, há uma organização mais afunilada ali dentro. Há uma organização mais distribuída dentro da administração direta e indireta. Então, partindo do que é a administração pública direta, olha só, a administração pública direta, ela é composta pelos próprios entes federativos. Aqui no Brasil, como a gente tem um Estado, uma forma de Estado federado, nós temos como entes da federação a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando essas atividades administrativas voltadas ao interesse público são executadas, exercidas pelo próprio ente da federação ou os seus órgãos, nós estamos falando que isso se trata de atividade administrativa centralizada. Por quê? A Constituição ela atribuiu as atividades administrativas, seja de saúde, transporte, educação, seja qual atividade for, a Constituição atribuiu, em primeiro lugar, ao próprio Estado para executá-las. Ou seja, em primeira análise, quem deve atuar administrativamente são os entes da federação. Então, se a gente não fosse se estender, se não existisse no Brasil administração pública indireta, eu só ia ver a saúde sendo desempenhada, serviço público da saúde sendo desempenhado, exercido pelos próprios entes da federação, ou seja, pela chamada administração pública direta. Teríamos, então, né, ou quando a saúde é desempenhada pelo próprio ente da federação, existe, então, uma centralização das atividades administrativas. Por isso é muito comum a gente chamar a administração pública direta também de centralização. Ocorre que a nossa Constituição autorizou que quando o ente da federação não está dando conta de exercer aquele montão de atividades que ele tem, ele pode descentralizar essa atividade. Olha aqui o que acontece. O ente da federação, seja a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou seja, a administração pública direta,
pode pegar essa atividade que é dela, primariamente, está centralizada nela, e descentralizar para uma outra pessoa. Essas outras pessoas, então, criadas pelo ente da federação para passarem a desempenhar atividade administrativa, são as pessoas que compõem a administração pública indireta. Então, olha que... Oi. Um minutinho. A sua apresentação está aparecendo. Eu vou colocar já já, Thalita, tá? Eu tenho, a Thalita muito bem lembrada, eu tenho uma apresentação aqui que vai lhes auxiliar, tá? A visualizar tudo isso que eu tô vendo. Eu só quero que primeiro vocês me olhem para a gente fazer esse gestual, tá? E depois eu venho com essa apresentação. Olha só, então, quando a atividade administrativa é desenvolvida pelo próprio ente da federação, se diz administração pública direta. Quando, porém, essa atividade ela é passada para uma nova pessoa criada por esse ente federado para administrar, nós dizemos administração pública indireta. Então, a administração pública indireta, ela vai ser formada por pessoas chamadas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí eu vou utilizar a minha apresentação para ficar mais fácil para vocês visualizarem isso que eu acabei de falar. Olha só. Então, aqui, todo mundo está conseguindo enxergar? Me dá um ok, Thalita? Ok, tá no modo apresentação. Isso. Olha só, então esse é nosso tema. E aqui eu expus para vocês toda essa estrutura que eu acabei de falar, essa organização. Então vejam lá, conforme segundo o decreto 200 de 67, nós temos a administração pública, que é dividida em administração pública direta e administração pública indireta, ok? Quando a atividade administrativa, incluindo a saúde, é desempenhada pelos próprios entes da federação, nós estamos diante da administração direta, também chamada centralização. Quando, porém, esses entes federados, seja União, Estados, Distrito Federal ou municípios, resolvem passar essa atividade administrativa para novas pessoas, a gente fica diante da administração pública indireta, ou chamada também descentralização. Por que desse nome descentralização? Porque a atividade que compete primariamente ao ente federado e é desempenhada por ele centralizadamente, acaba por ser descentralizada a uma nova pessoa administrativa. E essa administração indireta, então, é composta, formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, que então passam a exercer o que outrora competia e era exercido pelo próprio ente da federação. Então, exemplo, pessoal, só para ligar com o Hospital das Clínicas aí de vocês. O que nós temos é que, ao invés de uma parte da saúde ser desempenhada pelo Estado de São Paulo, que é o caso de vocês, o Estado de São Paulo preferiu descentralizar uma parte dessa atividade voltada à saúde deste pessoal, né, do interesse público do Estado de São Paulo, passando a uma autarquia criada, então, para passar a desempenhar esse serviço público da saúde, através da autarquia instituída, então, como Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília. Então, notem que essa atividade da saúde prestada, então, pelo HC, outrora, esta parte já foi desempenhada pelo próprio Estado de São Paulo, que
optou por melhor atender ao povo, descentralizar essa atividade, transferindo a atividade para o HC. Então, notem que o HC, ele está situado aqui na administração pública indireta, prestando parte da saúde pública do estado de São Paulo através do Hospital das Clínicas, ok? Tudo bem? Então, vou só retomar aqui no Teams para vocês poderem me ver aqui também. Bom, compreenderam aquele quadro? Então, o campo onde vocês estão não deixa de ser a própria administração pública. Vocês estão atuantes dentro do que é administração pública no Brasil, com a única diferença que vocês não representam propriamente o estado de São Paulo. Vocês não manifestam propriamente e diretamente o estado de São Paulo, mas vocês não deixam de manifestar e representar a vontade da administração pública estadual, mas representando diretamente uma autarquia. E olha só que interessante. A autarquia, que é o caso do HC, ela é uma nova pessoa. No direito, quando a gente fala que alguém é uma pessoa de verdade, é porque esse alguém é dotado de personalidade jurídica própria. Então, vejam, o HC, ele possui personalidade jurídica própria. Por isso que, para o direito, o HC é uma pessoa diferente do estado de São Paulo. Só que ela não deixa de ser uma pessoa vinculada ao estado de São Paulo, que é o ente que a instituiu. Então, olha só, mais uma vez, um gesto corporal para vocês entenderem isso. Suponha que eu aqui, Paola, seja o estado de São Paulo, ou seja, a administração pública direta do estado de São Paulo, ok? O estado de São Paulo, ele fala, bom, eu já não estou dando conta, às vezes nem é isso, mas vamos colocar assim. O estado de São Paulo fala, poxa, eu já tenho tanta atividade da saúde para exercer, acumulada a isso, eu já tenho tantas outras atividades, como educação, transporte, manutenção de vias e etc e tal para fazer, que o interesse público estará muito melhor atendido se eu criar uma nova pessoa para, diversamente de mim, essa nova pessoa administrar essa parte da saúde para mim. E é o que aconteceu com o HC. O estado de São Paulo, através da Lei Complementar 1262 de 2015, criou o HC como uma autarquia, conferindo uma personalidade jurídica para o HC. Então, se vocês tiverem ali a lei complementar que instituiu a autarquia HC, que é onde vocês estão atuantes, vocês verão que ali no artigo 1º está escrito exatamente isso, que a autarquia chamada Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília passa a adquirir personalidade jurídica de direito público. Então, a partir dessa lei complementar de 2015, o HC passou a ser uma pessoa de verdade para o direito. Uma pessoa distinta do estado de São Paulo, mas que vocês estão vendo meu braço aqui, ó, eu sou São Paulo. O HC é minha mão. Mas vocês estão vendo que meu braço continua aqui? O meu braço significa controle finalístico. Não é porque o estado de São Paulo é a administração pública direta do estado de São Paulo e o HC é uma autarquia que está na administração pública indireta do estado de São Paulo, que o HC pode sair fazendo tudo e do modo que bem entende. Porque ele ainda tem um vínculo, um cordão umbilical com o estado de São Paulo, que é o seu instituidor. E nessa toada,
o meu braço é chamado juridicamente, doutrinariamente, de controle finalístico, ou também controle de tutela. Ou seja, o Estado de São Paulo, a administração pública direta do Estado de São Paulo, vai ficar recorrentemente vendo, analisando, controlando se o HC, que é uma autarquia por ele instituída, está chegando na finalidade pretendida por ele, Estado de São Paulo. Então, ainda que sejam pessoas distintas, uma a administração direta e outra a administração indireta, elas ainda têm uma vinculação, elas ainda têm esse controle finalístico. Isso, inclusive, está escrito na lei complementar que instituiu o HC, também no artigo 1º. Também no artigo 1º. Para quem tem aí em mãos a lei complementar 1262 de 2015, vai ler no artigo 1º comigo assim, ó. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília passa a ter personalidade jurídica de direito público como entidade autárquica dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro no município de Marília e goza dos privilégios e isenções da Fazenda Estadual. Parágrafo único. O HC-FAMEMA vincula-se à Secretaria da Saúde para fins administrativos. Eu não vou nem terminar de ler, mas vocês perceberam que a lei ela é simples no seu conteúdo? Basta a gente entender o porquê que a lei está falando daquela forma. Então, quando o parágrafo único disse que o HC-FAMEMA vincula-se à Secretaria da Saúde de São Paulo, é esse meu braço. A Secretaria de Saúde nada mais é do que um órgão do Estado de São Paulo. É um órgão da administração pública direta. Então, o HC, embora ele tenha personalidade jurídica própria e seja uma pessoa de verdade, pertencente à administração pública indireta, ele continua com essa vinculação, com esse cordão umbilical, tá vendo? E esse cordão, essa vinculação, ele não é hierarquia e subordinação. Ele não é hierarquia e subordinação, mas ele é um controle finalístico. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ela vai querer saber se o HC está chegando, o HC como autarquia pertencente à administração indireta, se ele está chegando na finalidade para a qual ele foi criada. E qual é a finalidade do HC? Prestar serviços públicos de saúde. E prestar serviço público de saúde com os intentos constitucionais, com a vontade que o povo tem, dentro dos interesses públicos, de uma boa prestação de serviço público da saúde, eficiente, moral, impessoal, já a gente vai chegar em tudo isso. Mas vocês estão entendendo que o HC, por mais que seja uma pessoa de verdade para o direito, porque possui personalidade jurídica própria, ele não está fora da administração pública. Ele está situado, e olha a primeira parte da nossa palestra sendo concluída, o HC, ele está dentro do campo, ele está abraçado pela administração pública. Ele é administração pública. E por isso que a atuação do HC precisa ser como de qualquer parte do Estado. Precisa ser como uma atuação de poder público mesmo, entendem? Então, por estar o HC situado dentro da administração, por ele ser a própria administração pública, ainda que a administração pública indireta, ele deve ter uma atuação, ele deve agir, e vocês como agentes que representam essa pessoa, porque quando vocês estão trabalhando aí dentro, vocês não são a Maria, a Thalita, a Maiara. Vocês são o próprio HC, né? Então, quando um agente público está a representar uma autarquia,
ele só pode manifestar a vontade dessa autarquia. E a atuação da autarquia, ela deve ser como de qualquer outro setor do poder público. Por quê? Porque uma autarquia é o poder público, é a própria administração pública. E aí eu vou trazer uma outra tela, vou partilhar novamente uma tela com vocês, para a gente terminar de entender isso aqui. Então, vejam lá. Estão conseguindo ver, Thalita? Só me dá um joinha aí. Ainda não. Agora eu tô. Tá? Então, tá excelente. Olha só, a gente fez essa organização, essa estruturação, identificamos que no caso do HC, né, o Estado de São Paulo foi quem instituiu uma autarquia pertencente à administração indireta do Estado de São Paulo, que é o HC. E aqui, já relacionando propriamente, especificamente o HC com o Estado de São Paulo, a gente passa a organizar especificamente conforme essa minha tela aqui. Então, na administração pública direta, centralização, o Estado de São Paulo, que dentro dele existe um órgão chamado Secretaria da Saúde e que vai vincular a autarquia HC. O HC, por mais que tenha personalidade jurídica própria, ou seja, é uma pessoa distinta do Estado de São Paulo, ela está vinculada ao Estado de São Paulo através da Secretaria da Saúde, tá bem? Até transcrevi novamente ali o artigo que a gente acabou de ler, artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 1262, que é a lei que criou o Hospital das Clínicas, ok? Só que, gente, olha só, também importante dentro desse meu quadro de apresentação. Por mais que o Hospital das Clínicas tenha uma personalidade jurídica própria, ou seja, é uma pessoa diversa do Estado de São Paulo, distinta, muito embora vinculada, ela possui autonomias. Significa dizer que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, muito embora ela esteja vinculada à Secretaria da Saúde, ela tem as suas próprias autonomias. Ela tem uma autonomia administrativa, ela tem autonomia financeira e ela tem autonomia patrimonial. Em outras palavras, é o próprio HC, é o próprio Hospital das Clínicas que vai se auto-administrar. É o próprio Hospital das Clínicas que vai ver como que vai utilizar dos seus recursos financeiros, né? Como que ela vai gerir o seu próprio patrimônio. Então, notem que, embora o HC tenha vinculação com a Secretaria da Saúde, ele não deixa de ter autonomias. Ou seja, não é porque ele é vinculado ao Estado de São Paulo e à Secretaria da Saúde que o HC não pode, por ele mesmo, ter a gerência de si. Então, ele tem essa autogerência. Vocês aí, através dos dirigentes, coordenadores, né, através dessa hierarquia que existe aí dentro do HC, vai saber como que vai se auto-administrar, como que vai fazer a remoção de pessoal, como vai fazer a distribuição do pessoal que trabalha aí dentro, ou seja, é uma autonomia administrativa. Também é o próprio HC que vai gerir os seus recursos financeiros. Por mais que o HC receba repasses do Estado, da União, ou até doações, é o HC que vai ver como que ele vai distribuir e utilizar aí dentro todos esses recursos que chegam até ele. Assim como é o próprio HC que tem autonomia para gerir o seu patrimônio que é próprio dele. Então, o HC, como autarquia e pessoa com personalidade jurídica própria, ele tem o seu próprio patrimônio, entendem? Então,
o que está aí dentro do HC, o que está sendo utilizado para as atividades do HC, é um patrimônio próprio do HC, ainda que ele venha de repasses, né? Ainda que essa receita não seja uma receita fruto da própria atividade, mas que sejam repasses recebidos pela Secretaria da Saúde de São Paulo, ou até mesmo pela União, quando a União resolve passar para o Estado de São Paulo, para o HC, determinados subsídios, tá bem? Então, essa estrutura, ela fica bem visível do que acontece com essa organização. O fato é, pessoal, e esse é o primeiro propósito dessa nossa palestra, o fato é que o HC, como sendo autarquia, ele é a própria administração pública, ok? Então, mesmo que o HC seja vinculado a algumas instituições privadas que dão a mão para que o HC consiga efetivamente e de forma eficiente cumprir com as suas atribuições, o HC é administração pública. Não importa e não desvincula ele do poder público o fato de estar instituições privadas colaborando com ele, tá bem? Então, o fato de instituições privadas colaborarem com o HC não afasta do HC os seus deveres e direitos de poder público que é, de administração pública que é, entendem? Então, este fato, ele é bem relevante para a atuação de vocês. Compreender sempre que o campo onde o HC está inserido é o campo da administração pública, ainda que a administração pública indireta. Isso não afasta do HC e dos seus representantes os deveres constitucionais e principiológicos que deve nortear a atuação da administração pública, ok? Vou voltar aí para que vocês me vejam mais um pouquinho. Eu sei que tem gente com papel e caneta na mão aí, tá dando para anotar? Depois eu disponibilizo para as meninas, tá? Talvez, se elas quiserem, repassar para quem compareceu aqui à palestra. Tá ótimo? Bom, e aí, com tudo isso, com esse primeiro tópico concluído, a gente consegue passar para o segundo propósito da palestra de hoje, que é entender a atuação do HC como autarquia e como uma entidade da administração pública. Bom, já eu coloco na tela a apresentação, mas esse nosso segundo tópico da palestra, ele é norteado, ele é guiado pelo artigo 37 da Constituição Federal, tá? Eu vou explicar um pouquinho da Constituição, eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, sabem até o que é a Constituição, mas muitos não sabem, e diariamente eu converso com gente que não sabe o que é a Constituição ou quais são os propósitos dela dentro do país, tá? Mas assim, de forma de passagem, só resumida, para quem não tem esse contato com o direito, a Constituição Federal, ela é a lei suprema do nosso país. Enquanto uma lei civilista, uma lei penal, ela só fala sobre um assunto específico, a Constituição, por ser a lei suprema dentro do nosso país, ela fala de todos os assuntos que envolvem o nosso país. Então, a Constituição, ela trata tanto de assunto penal, quanto de assunto da administração pública, quanto de assunto civil, quanto de assunto da família. Então, vejam, é a Constituição que dá a base para toda e qualquer lei no nosso país. Uma lei, por mais insignificante que seja, ela deve estar segundo os propósitos que estão ali inseridos na Constituição. E quanto ao assunto que nós estamos tratando na palestra de hoje, a Constituição também não deixou de falar. Do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal, o Constituinte, que é os caras que escreveram a Constituição,
eles falaram especificamente sobre a administração pública e como ela deve funcionar. Então, ó, para quem tem curiosidade de acessar a Constituição Federal e queira saber mais do campo onde vocês estão, que é a administração pública, procurem pelo artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. Lá, o Constituinte falou especificamente sobre o assunto administração pública, ok? Então, fazendo um recorte do texto constitucional para trazer aqui para a nossa palestra, a gente vai falar especificamente do caput do artigo 37, ok? Então, eu vou dividir mais uma vez a tela com vocês. E aí, vocês vão conseguir entender o que dispõe o artigo 37 da Constituição e o porquê que eu estou trazendo ele para esse nosso segundo momento da palestra. Então, a cabeça do artigo 37 diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha que interessante, pessoal. A primeira parte da nossa palestra nos explica o conteúdo inicial desse artigo. A gente já entendeu, e esses são os destaques que eu fiz, que o HC, o Hospital das Clínicas, ele é a administração pública indireta do estado de São Paulo, correto? Então, ele é a autarquia, que pertence à administração pública indireta, vinculada, então, ao seu criador, que é o estado de São Paulo. E aí, esse dispositivo constitucional, ele trouxe que toda a administração pública, incluindo as autarquias, devem respeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, vejam, uma vez que o HC faz parte da administração pública indireta, logo eu concluo que o HC e quem representa o HC deve obrigatoriamente observar e seguir na sua atuação todos esses princípios. Eu brinco, mas é verdade, que tudo que vocês vão fazer aí, toda atividade que vocês estiverem desempenhando no HC, precisam estar compactuadas com todos esses princípios. Não pode ser afastado da atuação do HC nenhum desses princípios. Por isso, não é errado dizer que a observância desses princípios é obrigatória e cumulativa, ou seja, na hora de atuar aí no HC, vocês não podem, por exemplo, observar só o princípio da legalidade e deixar o resto de lado. Não pode só observar o princípio da moralidade e da impessoalidade, mas não observar concomitantemente a isso o princípio da legalidade. Então, uma vez que o HC representa a administração indireta do Estado de São Paulo, a sua atuação deve ser voltada e deve estar sob essas bases. Então, gente, esses princípios aí que vocês estão lendo na tela, eles são a base da atuação das autarquias. Eles são a base da atuação, então, no caso de vocês, do Hospital das Clínicas, ok? Então, mas, Paola, o que representa, o que quer dizer cada um desses princípios? Eu vou repassar a cada um deles, tá? Ainda que brevemente, mas eu quero trazer para vocês o que esses princípios exigem da atuação das autarquias. O que esses princípios, então, exigem da atuação de vocês que estão aí no HC? Então, o primeiro deles, legal. Percebam que a letra inicial de cada um desses princípios forma a palavra LIMP, tá vendo? Ó, L de legalidade, I de impessoalidade,
M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Coloquem essa palavra LIMP na cabeça de vocês e nunca mais vocês vão esquecer do que deve nortear, o que deve nortear a conduta de vocês aí, ok? Então, LIMP. Para a administração pública estar limpa, ela precisa estar em consonância com todos esses 5 princípios. A começar pelo princípio da legalidade. Então, olha só, a atuação das autarquias devem ser todas pautadas na lei. É o que eu brinco ser, quem é mais antiguinho como eu, minha cara não me revela, mas eu sou mais das antigas. Quem é mais antiguinho como a mim, vai lembrar da brincadeira que tinha na televisão do cara crachá. A legalidade é mais ou menos isso. Olha para a lei na hora de fazer alguma coisa. Tem, eu faço. Se não tem, eu não faço. Por quê? Porque a administração pública, incluindo as autarquias como o HC, elas devem atuar estritamente nos termos da lei. Então, a lei precisa autorizá-los a atuar daquela maneira. É diferente de um indivíduo que não representa a administração. Por exemplo, imaginem que eu, na minha casa, sem representar o poder público, queira fazer alguma coisa. Eu posso, desde que a lei não me proíba. Ou seja, para mim, indivíduo que não sou administração pública e não estou representando a administração pública, posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Agora, para vocês que estão a representar o HC, vocês devem fazer só aquilo que esteja autorizado nos termos da lei. Estão vendo que a atuação de vocês, ela é mais restrita do que a atuação de um indivíduo que nada tem a ver e não está vinculado com a administração pública? Isso, pessoal, eu estou falando não na hora que vocês estão na casa de vocês, sem representar o HC, mas durante o período que vocês estão atuando em nome do HC, a atuação deve estar nos termos da lei, autorizada pela lei. Por isso é que, por exemplo, na hora de comprar alguma coisa, o HC precisa fazer licitação pública. Eu, Paola, indivídua, se eu não estou representando a administração pública, eu vou na loja que eu gosto mais e compro na loja que eu quero. Agora, o HC, por tratar-se de uma autarquia e, portanto, administração pública, ele só pode contratar e comprar bens daqueles particulares que tenham sido escolhidos através de um procedimento licitatório. E o porquê disso? Porque a lei exige que assim seja. São os termos da lei que exigem que toda vez que a administração pública vá contratar um particular, ela faça licitação pública para escolher esse particular que será contratado, ok? Então, o princípio da legalidade exige que a atuação das autarquias estejam nos termos da lei. Princípio da impessoalidade exige que toda a atuação das autarquias esteja voltada exclusivamente ao interesse público e nunca a interesses particulares. Eu sei que é difícil, nós que representamos a administração pública, o poder público, entender a impessoalidade, porque a gente é pessoa, nós somos pessoas. Só que a gente precisa também entender que no momento que a nossa representação é não da nossa vontade, mas é uma manifestação da autarquia, essa manifestação ela precisa ser só voltada ao interesse público, nunca para beneficiar a si mesmo ou nunca para beneficiar ou prejudicar outrem, sempre voltada então ao interesse público. Perguntem-se, será que isso serve ao interesse público? Será que essa atuação está servindo ao interesse público? Se qualquer ponto de pessoalidade houver naquela atuação, ela não é condizente com os primórdios, com os princípios constitucionais.
ferindo, então, o princípio da impessoalidade, ok? Então, a atuação precisa ser legal e impessoal, mas também moral. Então, olha só, além de ser uma atuação nos termos da lei e voltada ao interesse público, a atuação do HC, por tratar-se de autarquia, precisa ser justa, proba, ética, moral, voltada à moralidade. Aí vocês podem me dizer, ah, Paola, mas se a autarquia está obedecendo às leis, a lei é moral. Não, não. Nem tudo que é legal, pessoal, é moral, viu? Nem tudo que é legal é moral. Tem muita gente que dissocia o princípio da legalidade e da moralidade. Fala, se tá na lei é moral também. Nem sempre. E eu vou me utilizar de um exemplo bem rapidamente do Fachin, que foi um grande mestre que eu tive nas bancas acadêmicas. E ele dizia assim, imaginem vocês um município muito pequenininho, que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para nada. E aí o povo chega para o prefeito dessa cidade e fala assim, seu prefeito, a gente precisa de um carro, de uma condução, para ir fazer tratamento na cidade vizinha, que é onde tem hospital. E aí o prefeito fala, tudo bem, eu vou comprar esse carro. Aí ele vai na lei orçamentária do município e vê que ele tem o dinheiro para comprar o carro. Ou seja, ele está seguindo o princípio da legalidade, correto? Porque está na lei fiscal que ele tem o dinheiro e que ele pode dispor daquele dinheiro ao interesse público. Olha só, o prefeito, no caso, está cumprindo a legalidade e a impessoalidade, nesse meu exemplo. Só que ele vai lá, gente, e compra uma Ferrari. Então, notem que, imaginem vocês, a Ferrari pegando o pessoal e tendo que levar de um em um para a cidade vizinha para tratar. Por mais que essa atitude do prefeito tenha sido dentro da lei orçamentária do município, né? E dentro do interesse público, que era ter um carro para levar a população para a cidade para se tratar, não foi nem um pouco moral. Então, portanto, nem tudo que é legal é moral. Então, mais uma vez, a autarquia, o HC, ele precisa estar nos termos da lei, voltado ao interesse público e também tem que ter uma conduta proba, moral, ok? Publicidade. Como a autarquia, ela cuida de bens e interesses que não é dela, mas é do povo, ela tem que mostrar para o dono o que ela faz com tudo aquilo. Isso é o que exige o princípio da publicidade, ok? Vou dar um exemplo bem básico que vocês devem ter no dia a dia de vocês. O salário que vocês ganham, vocês sabem que está publicado. Por quê? Em razão e para atender ao princípio da publicidade. Esse é um exemplo de muitos que nós temos. Então, vejam, toda a atuação aí do HC deve ser publicada. Nossa, Paola, tudinho? Tudo. Então, vejam, a única coisa que vai afastar o princípio da publicidade é se o sigilo for justificado para a segurança, tá? E isso pode se manter o sigilo. Só que até os motivos do sigilo precisam ser publicados. Então, a explicação do porquê do sigilo precisa ser publicado. Mas que na atividade de vocês, a maior parte da atuação precisa ser pública, precisa ser publicada. Então, por exemplo, contratou alguém, comprou alguma coisa aí para o HC. Essa atuação precisa ser pública, publicada, tá bom? E, por fim, o princípio da eficiência, que exige que a atuação das autarquias sejam condutas satisfatórias à população. Então, o princípio da eficiência, ele converge-se na ideia de que toda atuação da autarquia deve estar pautada em condutas satisfatórias. Então, se eu pudesse expressar o princípio da eficiência, explicar o princípio da eficiência em só uma palavra, eu diria satisfatoriedade, tá? Só que, ultimamente, o princípio da eficiência também está linkado com uma outra palavra, muito atual,
muito atual na administração pública: economicidade. Então, vejam, a conduta da autarquia, no caso de vocês do HC, deve ser, além de uma conduta satisfatória para a população, deve ser também uma conduta econômica. Então, vou me utilizar de exemplo, e aí se eu errar, porque eu sei que aqui devem ter médicos, técnicos da saúde, eu vou falar do jeitinho que eu do direito sei falar. Suponha que vocês precisem utilizar tantos metros cúbicos de oxigênio para que aquele paciente tenha uma recuperação boa. Vocês devem utilizar daquele oxigênio de uma forma, então, econômica e necessária para dar um satisfatório resultado no tratamento. Não vai deixar o oxigênio vazando, porque isso é incoerente com o princípio da eficiência. Então, hoje, na administração pública, o princípio da eficiência não significa só uma conduta satisfatória, mas, além de satisfatória, também econômica. Ok? Beleza, gente? Tudo bem até então? Só para fechar esse segundo e último tópico da nossa palestra. Vejam, o HC é uma autarquia, portanto, é a própria administração pública, ainda que indireta. Logo, eu concluo que a sua atuação deve ser norteada pelo famoso LIMP, princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Paola, mas se eu não seguir esses princípios, se uma autarquia não seguir esses princípios, esses 5 princípios, fica inclusive sob pena de ser configurada a improbidade administrativa. A improbidade administrativa, uma das condutas que figura a improbidade administrativa pela Lei 8429 de 92, é atentar quanto a esses princípios. Então, vejam, a não observância de um desses princípios figura desatenção, ou seja, atenta contra os princípios e figura improbidade administrativa. Sendo punível essa atuação contrária aos princípios administrativos, inclusive punida com perda do cargo, perda da função, suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e, inclusive, ressarcimento em casos de dano. Então, a não observância desses princípios por aquelas pessoas que representam autarquias pode configurar improbidade administrativa. Então, sendo punível, se este for o caso, com essas penalidades que eu acabei de falar. Perda da função, multa civil, suspensão dos direitos políticos e assim vai, tá? Então, vejam que parece bem raso esses princípios, mas a importância e relevância deles é constitucional. É constitucional. Não está em qualquer lei, mas está na lei maior do nosso país, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Pessoal, eu encerro aqui. Espero que todos tenham acompanhado. Vou fornecer, como eu disse para a Thalita, esse material para lhes auxiliar aí no cotidiano. E agradeço a atenção de todos por hora, ok? Obrigada, Paola. Agora a gente vai começar a abrir para perguntas. A Paola, ela não tem o acesso ao chat, então eu vou estar mediando. Quem tiver pergunta, por favor, agora é o momento. E quem quiser falar no áudio, aí ela escuta. Em vez de digitar no chat, vocês podem falar pelo áudio, pelo microfoninho.
Bom, enquanto ninguém está perguntando ou ninguém levantou a mão, eu vou estar falando um pouquinho sobre a necessidade dessa aula e a importância disso para a gente compreender a nossa autarquia como um todo. Eu agradeço a Paola, ficou bem esclarecedor, principalmente os princípios, o LIMP que a gente precisa seguir. A nossa superintendente sempre coloca isso de uma forma muito pontual e muito pontuada, para que todos nós, assim, a gente siga de uma forma bem estricta, e para a gente ter isso em mente, a importância de você ter explicitado de uma forma clara o que significa, principalmente alguns princípios, para que a gente compreenda os porquês que a gente segue. Estão todos te elogiando muito, Paola, e agradecendo pela aula. E a palestra da Paola será disponibilizada, tá? O pessoal da comunicação já está gravando, eles editam. Então, toda a fala dela, não só os slides, serão disponibilizados. E aí o pessoal da comunicação vai disponibilizar para a gente. Thalita, eu quem agradeço aí os elogios e as notas que o pessoal está te mandando. Fico muito feliz mesmo, e principalmente por falar para quem não é do ramo do direito. Eu acho que essa conexão, essa interdisciplinariedade, ela é muito necessária, sobretudo dentro da administração pública. Hoje, eu tenho certeza que muitos acompanham aí nos noticiários jornalísticos sobre improbidade administrativa, sobre crimes ligados ao poder público. E eu tinha antecipado numa conversa informal com a Thalita que esse é o primeiro tema que eu gosto de abordar em algum local que não seja jurídico, sabe? E que seja poder público, administração pública. Porque muitas das vezes, o próprio servidor, aquele que representa a administração, ele imagina que a sua atuação está segundo a lei, está segundo os propósitos constitucionais. Então, às vezes, na cabeça da pessoa, não há um mal ao atuar-se daquela maneira. É o que ele entende ser melhor. Mas, muitas vezes, o que cada um aí dentro entende ser o melhor não é o que está estampado na lei. Então, além de estar no ramo acadêmico, eu também sou advogada e atuo muito nesse campo de improbidade administrativa. Então, às vezes, o cliente chega aqui para mim e fala assim: ué, mas por que eu cometi infração disciplinar? Eu só estava fazendo isso, né? Contudo, é necessário, e o primeiro basilar aqui, que a gente leu ali no artigo 37, é o princípio da legalidade. Será que a lei me autoriza a fazer isso? É diferente do princípio da legalidade para nós indivíduos lá na nossa casa. O princípio da legalidade para nós como indivíduos é assim: eu posso fazer tudo que não esteja proibido. O campo é vasto. Para vocês, o campo é limitado. Uma vez a ministra Carmen Lúcia, ela falou em um dos julgamentos assim: nós, como poder público, podemos tudo e não podemos nada. O que ela queria dizer é que tudo que se pode fazer ao representar o poder público está adstrito à lei. Então há um limite. Eu brinco que quem representa a administração pública tem limite e não libertinagem. Libertinagem é a gente fazer o que dá na nossa cabeça. Limite, ele tem um começo e ele tem um fim. E o limite da atuação administrativa, inclusive das autarquias, é a lei. É a lei que delimita a atuação, entendem? Bem que as pessoas podem estar se perguntando, mas nossa, a lei está engessando a gente. Eu quero fazer, eu quero atuar, eu quero fazer isso, mas a lei me limita? Eu tenho uma explicação para isso. Nós, como
agentes públicos que representamos, no caso vocês representam uma autarquia, vocês administram bens e interesses que não são individualmente de vocês. Vocês têm uma parte neles, mas não é individualmente, é do povo. Então, vocês no Estado Democrático de Direito, que é a palavra da vez, é a expressão da vez, no Estado Democrático de Direito, a voz do povo é a lei. A lei é a boca do povo. Então, como vocês estão administrando bens e interesses do povo, para a gente saber o que o povo quer, a gente precisa olhar na boca do povo, que é a lei, ok? Então, na verdade, não é um engessamento, e sim uma atuação voltada ao que o povo quer, porque esse é um dos nossos princípios no Brasil, o Estado democrático de direito. De direito porque está na lei, democrático, a vontade diferente que existe nos 4 cantos do nosso país. Tá bom? Gente, mais ninguém tem perguntas, considerações? Bom, eu transmito todos os elogios de todas as pessoas que estão no chat para Paola, estão te parabenizando. Todos adoraram muito, ficou bem esclarecedor o que é ser um agente público, um agente representante de uma autarquia, uma pessoa como nós, que a maioria aqui, nem todos são. Tem gente da FUMES aqui também, os 26 que fazem parte da autarquia, mas a maioria aqui são os comissionados. Eu e a Paola, a gente já tinha conversado sobre questão dos cargos comissionados, quando houver concurso público, como que seria. A gente já teve essa troca e a importância da gente entender como que funciona mesmo a administração pública, para ficar mais claro e trazer o seu conhecimento para a gente estar compreendendo, até quando o pessoal briga aí com a Marília do Compras, que fala, mas não sai logo a compra, eu não consigo rápido o meu material. Eu acho que fica até mais claro, né, Mar, para o pessoal entender como que funciona a licitação, como que é a questão da autarquia. Então, eu vejo que deu uma esclarecida para todo mundo. Obrigada, pessoal, aos elogios. Vou deixar o material e fico à disposição quando convidada e podendo, que enquadre-se com a minha disponibilidade. Falarei com um grande prazer sobre outros e outros temas que eu tenho também para o pessoal que não é do ramo do direito compreender melhor toda essa situação que envolve a administração pública no Brasil. Muito obrigada, Paola, em nome de todos, em nome da superintendência, em nome de todas as pessoas que estão aqui participando do PDL. Foi muito proveitoso. Espero revê-la em outros momentos. Será sempre bem-vinda aqui no nosso PDL. Gente, eu vou finalizando então com a Paola. Se alguém precisar de alguma coisa, tiver algum questionamento, talvez eu não possa responder, mas eu transmito a pergunta para a Paola, transmito o contato dela e a gente pode estar tendo essas trocas de conhecimento. Por favor, eu agradeço, pessoal, e estou aberta a perguntas que surjam, porque é o estudo que faz surgirem as dúvidas, né? Então, podem me mandar sim pelo e-mail, WhatsApp, que prontamente eu respondo. Muito obrigada, Paola. Tenha um bom dia. Obrigada. Gente, bom dia a todos. Bom trabalho a todos. Vamos dar continuidade à nossa rotina aí. Tchau a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Paola. Muito obrigada e bom dia. Bom trabalho.